dia, primeiro ano de biologia. Então, vamos retomar, né, com o nosso conteúdo. Mas antes de retomar o conteúdo, eu quero fazer alguns esclarecimentos para vocês, que eu já falei por áudio, mas é bom sempre deixar gravado e falar por vídeo, tá bom? Eu tive muitos problemas, e não tô dizendo que a culpa aqui é só de vocês, é culpa da gente, né? Eu tive alguns probleminhas com relação ao meu tempo. Eu fiquei muito sem tempo, porque eu fiquei sozinha, sem ter com quem ficasse com meu filho. Mas aí minha mãe voltou e aí me ajudou e aí eu comecei a retomar as atividades. Então eu atrasei um pouquinho a questão das notas, de conseguir ver quem tinha feito a atividade, quem não tinha feito. E isso meio que atrasou um pouco o nosso tempo. Então essa primeira parte aí, culpa minha, tá certo? Mas já normalizou, graças a Deus. E estamos tendo um problema com a entrega de atividades. Vocês não estão fazendo as atividades e não estão entregando as atividades. E aí vocês só querem saber a nota no final. Estou falando de todo mundo? É claro que não. Existem as pessoas que estão fazendo tudo corretamente. Aí eu vou deixar algumas coisas que eu vou modificar agora na segunda unidade, porque eu percebi que não está funcionando e principalmente para mim também. Eu sei que tem Google Sala de Aula e tal, atividades podem ser deixadas lá, mas pelo que eu tô vendo, não funciona. Tem muita gente também que tá trabalhando, que tá muito atribulado. Esse processo online, tem gente que tá em casa sem fazer nada, mas tem gente também que tá trabalhando o dobro. Então é muito difícil, eu sei que tá difícil para vocês também. Então o que é que eu vou fazer? Eu não vou pedir caderno nessa segunda unidade, eu já falei isso. Não vou pedir caderno, não quero saber de caderno. A orientação que eu vou dar é: o caderno, ele te ajuda a estudar, certo? Então, quando você está assistindo minha aula, você pode assistir devagarzinho, não é ao vivo, então você pode assistir uma parte agora, outra depois. Se você acumular, vai ficar chato, porque vai ficar um monte de vídeo meu para assistir e você não vai aguentar ouvir minha voz nem olhar para minha cara. Então é bom assistir sempre certinho para não ficar acumulando vídeo. Outra coisa, o caderno ele é importante para você pausar. Então você pode chegar, tá ali assistindo no celular, você aperta seu pause, anota o que eu falei, ou eu coloco no quadro. Eita, derrubei aqui meu apagador. Deixa eu pegar. Olha só. O que eu anotei no quadro, em geral, eu sempre me afasto, porque quem quer pausar o vídeo, anota no caderno, faz as anotações principais. Eu sei que tem muita gente que tem preguiça e que não vai anotar nada, tá bom? E isso aí, eu não tenho controle sobre isso. Você anota se você quiser, tá certo? Não vai valer ponto. Então, se você anotar, vai ser bom só para você, no sentido do seu aprendizado. A dica que eu dou é: anotem o que você quiser, o que você achar que você, não posso esquecer que Bruna falou isso, e tal. Por quê? Porque eu vou passar, as notas vão ser todas da assinatura do vídeo. Eu vou contar quem assinou o vídeo porque é presença. E as avaliações de você clicar no link e fazer a avaliação sobre o conteúdo. Vai ser tipo todo de atividades avaliativas. Então a gente vai ver o conteúdo, faz uma atividade avaliativa. Eu mando o link, você responde e fica salvo lá. Eu dou outro assunto, você clica no link, faz a atividade, fica salvo lá. No final eu vou contabilizar quantas questões você acertou e vou te dar a nota. Vai ser assim. Eu não vou modificar isso não, porque de outra forma não tá dando certo. Quem anota no caderno, né? Você tá ali com tudo anotadinho, você tá com o conteúdo todo bonitinho anotadinho, você fica com o celular na mão na hora da atividade avaliativa e você consegue observar e ir respondendo as questões. Então você vai lá e responde as questões, você consegue ver o que foi que eu trabalhei em sala de aula. Quem só chega, nem assiste o vídeo, nem anota nada. Se você ouvir, assistir a aula e lembrar de tudo, você tranquilo, pode acertar, tá ótimo. Mas se você sabe que observando o conteúdo vai ser melhor para você responder, então você faz isso. Beleza? Eu gastei quase 5 minutos para falar isso, mas é muito importante vocês saberem como é que vai funcionar de hoje em diante, tá bom? Então não deixem de colocar os nomes nos vídeos, porque eu não vou dar mais chance de ficar esperando você anotar o nome no vídeo.
E não deixe também de clicar o link. Eu não tenho obrigação de ficar passando o link no final da unidade, um link que eu passei lá no início do mês. Eu não tenho obrigação de fazer isso. Então, acompanhe as aulas. Quando tiver link para fazer atividade, faça atividade, tá bom? Porque eu não vou ficar deixando mais o tempo inteiro aberto para vocês fazerem quando tá lá no final da unidade, que não tem lógica isso. Tá bom, gente? Eu vou pausar aqui para a gente iniciar o conteúdo agora. Eu vou copiar no quadro. Beleza? Só 2 segundos. Prontinho, já retomei, já copiei aqui uma parte, tá bom? Então, quem quer estudar de verdade, pega o caderno, abre o caderno e vai assistir na aula. Vamos lá? Olha só, lembra que eu conversei com vocês? A gente falou sobre célula, né? Nessa primeira unidade. A gente vai continuar falando sobre as células. Lembra que eu conversei que a gente não ia falar muito da membrana plasmática, porque a orientação que veio da Secretaria de Educação do Estado foi não estar entrando muito nisso daí. Aí a gente pulou para as organelas, que foi o que vocês desenharam, me mandaram a foto, vimos as funções. Não foi, gente? Aí o que acontece? Agora, depois disso, veio a orientação da Secretaria de Educação para trabalhar com membrana plasmática. Então, assim, meio que a gente pulou. A gente foi para o meio da célula para depois voltar para o início da célula. Então, mas não tem problema. Não vai interferir no conteúdo, não, e nem no conhecimento, tá certo? De certa forma, é até bom, porque você vai continuar, você vai conseguir ver a célula toda. Aí, vamos lá. Vamos lembrar as partes da célula? As partes principais de uma célula, né? Uma célula simples. Vou dar o exemplo da célula animal, que a gente já sabe que tem vários tipos de célula. Vocês já aprenderam que tem célula procariótica, eucariótica, né? Viram que as células procarióticas são as células das bactérias e das árqueas, e as eucarióticas são de todo o restante. Então, as células não são exatamente iguais, né? Tem algumas diferenças, claro que tem, senão não ia formar partes diferentes, né? Então, ela vai ter diferença sim. E só que assim, dando o exemplo assim da célula animal, por exemplo. A célula animal, ela não vai ter 3 partes principais, é a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, a célula não é obrigatoriamente ser um círculozinho certinho, mas eu vou colocar aqui qualquer círculo de qualquer jeito, tá bom? Então, essa parte aqui que eu estou circulando é como se fosse já a membrana, que é chamada de membrana plasmática. Citoplasma é toda essa região aqui dentro da célula, que tem aquelas organelas que vocês desenharam, que a gente viu que cada uma tem uma função. Tem algumas que produzem proteínas, outras produzem lipídios, outras ajudam no processo de divisão celular. Então, existem várias, cada um com sua função, não é verdade? E aí tem o núcleo da célula, que a gente viu que tem uma outra membraninha aqui, que é a carioteca, que fica protegendo o DNA, que é o material genético. Tudo isso a gente já estudou, eu só estou repetindo, tá bom? Não tem nada de novo aí. Pronto. A gente vai falar somente dessa região aqui da célula. Então, esquece o núcleo. Esquece o citoplasma, porque você já estudou o citoplasma, você já estudou as organelas. Ó. A gente vai estudar essa região aqui de fora, tá certo? A membrana plasmática. Aí vamos aqui. Isso aqui a gente já viu também, tem gravado lá no vídeo eu falando isso, que eu disse, a gente só vai ver o básico então e partir para a próxima parte. Mas para eu já começar falando das outras coisas da membrana plasmática, eu vou retomar e repetir o que eu já falei. Então vamos lá. Para quem esqueceu, aproveita para relembrar aí. A membrana plasmática, ela tem funções, né? Dentre as funções que a membrana plasmática tem 3 funções principais, que é o quê? Envolver toda a célula. Ela não envolve aqui toda a célula, ela está envolvendo toda a célula. Proteger a célula, então ela protege a célula como se fosse as paredes de sua casa. Não está protegendo você, a sua família, os móveis da casa, é como se fosse isso. Então a membrana plasmática ela está ali protegendo tudo. Só que aí ela tem a função principal dela. Qual é a função principal da membrana plasmática? Ela controla o que entra e o que sai da célula. Então, ela fica ali, ó, naquele controle. O que é que tem que sair, o que é que tem que entrar. É como se ela fosse, a membrana toda fosse uma parede, né? Cheia de porteiros
E os porteiros dizem, não, isso aqui pode entrar, não, isso aqui pode sair. Não, isso aqui sai daqui que você está fazendo mal. Não, entra para cá que você vai sempre controlando o que entra e o que sai da célula. E a gente vai estudar sobre isso, né? O que é que acontece nessa membrana, né? Então, existem transportes de substâncias aí, de coisas que vão entrar e vão sair da célula. E aí a gente vai ver as características desses transportes, dessas coisas que entram e saem da célula. Tá certo? Então, quem quiser copiar, copia. E aí, vamos supor que a nossa primeira questão do Google Forms seja sobre essa parte aqui que eu ensinei. Vamos ver se você vai acertar. Se eu disser assim na questão, né? Dentre as funções da membrana plasmática, assinale na alternativa que indica a função principal da célula. Aí, se disser lá, envolve a célula, você vai assinalar? Eu pedi a função principal. Você vai dizer somente proteger? Não. Qual é a função principal da membrana plasmática? Eu falei função da célula, né? Da membrana, tô doida. Controlar o que entra e o que sai da célula. Aí, se tiver assim questões, né? Assinale na alternativa. Não. Todas as alternativas abaixo são funções da membrana plasmática. Assinale na alternativa, na única alternativa correta, que está indicando qual é a principal função. Então, imagine aí que todas as alternativas, letra A, letra B, letra C, tá tudo igual. A única diferença vai ser você olhar e ver qual é a que está dizendo que é a função principal. Então, vamos supor que tem aqui letra A, envolve a célula, protege a célula, controla o que entra e o que sai. A função principal é envolver a célula. Você vai assinalar essa? Não. Letra B, envolve, protege, controla o que entra e o que sai. A principal função é proteger a célula. Não. Certo? Envolve a célula, protege, controla o que entra e o que sai da célula. E a função principal é controlar o que entra e o que sai da célula. Aí você assinala essa. Entendeu a lógica, gente? Tá vendo mais ou menos como é que é cobrado as questões? Para você pegar e acertar. Tá bom? Vamos lá. Eu vou pausar aqui rapidinho para a gente continuar o conteúdo. Eu vou estar gravando e pausando para a gente vendo bem aos poucos, tá certo, gente? Quem for de estudar copiando, sempre quando eu estiver assim afastada do quadro, você aproveita para pausar para você conseguir fazer suas anotações, tá bom? Ui, olha eu de novo derrubando. Todo dia eu derrubo esse negócio, toda hora eu derrubo o apagador. Olha só, gente. É importante saber essa característica de que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. O que é que vão ser esses fosfolipídios? São cadeias químicas, né, com fósforo e com lipídio, tá bom? A parte química a gente não vai estudar com relação a isso. É só você entender que forma basicamente essa estrutura aqui, certo? Uma estrutura de fósforo e lipídio. Então, isso daqui é um fosfolipídio, tá certo? Parece uma pessoinha, mas não é. Isso daqui está formando, tá bom? Essa membrana plasmática, ela é basicamente formada por isso daí. Tem outras coisas? Tem. A gente vai ver daqui a pouco o que é que tem, tá bom? Por enquanto, a gente vai falar desses fosfolipídios. Se vocês ouvirem gritos de bebê, é meu filho gritando lá fora, fazendo barulho no meu vídeo. Aí, ó. Tá vendo? É um processo. É porque fez 8 meses, já tá se achando que ele fala alguma coisa gritando, né? Aí, vamos lá. Por que bicamada de fosfolipídios? Aqui, gente, ó, se eu fizer assim, é só uma camada de fosfolipídios. É só uma camada. Mas vocês estão percebendo que tem outra aqui por baixo? Então, a bicamada, ó, bi, tem 2 camadas. Beleza, gente? Tranquilo aí? Ah, mas como é isso aí? Isso aí é que é a membrana, né? Tá estranho esse negócio. Vamos tentar ver aqui uma coisa que eu acho que eu falei já nos primeiros vídeos. Quem assistiu sabe, mas eu vou repetir, tá? Aqui é a célula, tá, gente? Aqui é a célula. Aqui é a parte da membrana, parte do citoplasma, cheio de coisa lá, e a parte do núcleo, uma célula animal. Estamos estudando a membrana que envolve ela. Então, é como se eu tivesse pegado um pedacinho aqui, recortado, e dado zoom. A gente não dá zoom na foto?
né? A gente faz assim, né? Na tela do celular, para conseguir enxergar de perto alguma coisa. Então é como se eu tivesse pegado um pedacinho aqui e começasse a dar do zoom para eu enxergar exatamente como essa estruturazinha aqui. E aí eu deixei ela tão grande, tão grande, tão grande que ela ficou desse tamanho. Entenderam? Então, esses desenhos que eu estou fazendo nada mais é que um recorte, um pedacinho dessa membrana aqui plasmática. É como se fosse assim, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Ó a membrana aí. Membrana. Vamos supor que isso aqui é uma célula gigante. Aqui é a membrana. Essa região aqui cheia de coisas é o citoplasma e o núcleo está lá embaixo. Então, estamos estudando a membrana plasmática, tá certo? É o que tem aqui, tá bom, gente? Vou pausar de novo. Eu coloquei só para a gente entender o que é que está estudando. Eu estou estudando um pedaço da membrana para mim conseguir entender como é ela, tá bom? Espera aí que eu vou apagar aqui. Pronto, retomei aqui, me afastei para quem quiser pausar, poder pausar, né, para complementar. Aí vamos lá. Isso aqui a gente já viu, né? É formado por uma bicamada. Você já entendeu o que são os fosfolipídios, né? Entendeu que aqui é a camada 1, camada 2, por isso que é chamada de bicamada. E aí, essa região aqui, gente, é uma região que é chamada popularmente como porque parece uma cabecinha, né? Parece, mas não é uma cabeça, tá? Mas aí chama-se cabeça hidrofílica e cauda hidrofóbica. Isso é uma característica que é importante vocês saberem, que a cabeça é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica. O que quer dizer isso? Hidro significa água. Quer dizer que a região ali daquela membrana tem uma parte que tem interação com a água e tem uma parte que não tem interação com a água, não fica interagindo com a água. Que é como se fosse uma parte oleosa, coisas oleosas, né, gente? Se você passar óleo aqui na mão e jogar água, vai interagir? Não vai. Então, tem uma região da membrana que é como se não fosse ter essa interação aí com a água, tá bom? E tem a região que tem. Tá, Bruna, mas qual é a que tem, qual é a que não tem? Hidrofílica, então ela tem interação com a água, ó, tem interação com a água. A hidrofóbica não tem interação com a água, não tem interação. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aí. Com a água. Espera aí que eu vou sair da frente, viu? Ó. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Então, hidrofóbica. Eu não sei se vocês, né? Eu acho que vocês conhecem aquela palavra fobia, medo, aversão, né? Ah, tal pessoa tem fobia à aranha, quer dizer que ela não consegue ver uma aranha, que ela fica com muito medo, fica nervosa, chega a passar mal. Ah, tem gente que tem fobia a ambiente fechado, então se tiver entrar no elevador, num ambiente muito fechado, a pessoa começa a passar mal. Então, fobia é isso, ó, é aversão, afastamento. Então, hidrofóbica, a palavra fóbica vem de fobia. Então, não vai ter interação aí com a água. E a hidrofílica vai ser o contrário. Tem interação com a água. Então, quem quiser fazer essa anotação aí, faz essa anotação. Aí, aqui, vamos supor, para a gente finalizar, porque o vídeo já está ficando grande, vamos supor que aqui tem duas questões de Forms, Google Forms. Quais seriam essas duas questões? O que é que eu poderia perguntar? Eu poderia colocar uma questão assim: assinale na questão correta falando sobre os fosfolipídios. A membrana plasmática, ela é formada por uma camada de fosfolipídios. Tá certa essa questão? Não. Porque não é só uma camada, não é só uma camada, são duas camadas. Então, ou eu tenho que dizer que é formada por duas camadas de fosfolipídios, ou eu tenho que dizer que ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios, que eu estou falando aí a mesma coisa. Então, eu posso fazer uma pergunta sobre isso? Posso. Se vocês vão acertar, vão. Vamos supor que aí, então, eu vou perguntar, né? Sobre essa estrutura aqui do fosfolipídio. Eu posso perguntar de que são formados os fosfolipídios. O nome já fala, fosfolipídios. Fósforo, elemento químico fósforo. Lipídios é formado aí pelos lipídios, tá certo? Que a gente vai estudar
Nosso próximo conteúdo a gente vai estudar sobre proteínas, lipídios, carboidratos, aí a gente vai entender melhor, tá certo? Pronto. Então, assim, se tiver uma questão falando que a membrana plasmática, a bicamada, membrana plasmática não, que a bicamada de fosfolipídios é formado por ou qualquer outra coisa que não seja fósforo e lipídio. Você vai colocar o quê? Que tá errado, né? Tem que ser formada por fósforo e por lipídio, o fosfolipídio. Pronto. Se eu perguntar assim, o fosfolipídio, ele tem cabeça hidrofóbica e cauda hidrofílica. Tá certo isso daí? Não. Você vai procurar a alternativa em que vai dizer que é a cabeça é hidrofílica e a cauda é hidrofóbica. Se tiver uma questão dizendo assim, a região hidrofílica é a que não interage com a água. Tá certo ou tá errado? Tá errado. É a hidrofílica é a que reage com a água. Se eu colocar na questão que a cauda hidrofóbica super interage com a água, tá certo? Não. Fóbica lembra de fobia, não interage com a água. Então, você vai procurar a questão correta. Olha um monte de questão aí que dá para elaborar só com esse pedacinho aqui. E você vai acertar todas, porque você assistiu a aula, colocou o nome no vídeo e fez suas anotações, não é? Então, vamos lá, gente. Vou finalizar aqui. A gente vai continuar vendo sobre essa estrutura da membrana plasmática. A gente vai ver as outras coisas que tem na membrana. Não só tem isso aqui na membrana, não. Tem outras coisas. Só que o vídeo vai ficar muito grande, fica muito cansativo, tá bom? Então a gente vai ver na próxima aula. Um abraço para vocês.